Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aí de um assunto relativamente novo, só que está ganhando bastante importância nos últimos meses. Eu digo realmente meses porque os primeiros vídeos aí desse assunto, que surgiram no idioma inglês, e faz mais ou menos um ano, então é algo bem recente e que não, de fato, não chegou no Brasil ainda, vamos dizer assim, Então eu estou trazendo esse assunto aí para vocês em primeira mão, Eu já fiz uma palestra aí sobre esse assunto também, em uma conferência aí recentemente, E é um assunto aí bem legal que vale a pena vocês darem uma olhada, beleza? Legal, a gente vai falar sobre testes de performance híbridos, E por que ele tem tanta relação com o K6. Vocês logo vão descobrir por quê. Bom, antes de entrar de fato aí no assunto, do K6 e tal, a gente vai entender o que é híbrido, quando a gente fala híbrido. Normalmente a gente vai estar associando aí híbrido à questão de cruzamento ou alguma coisa nesse sentido. Então, normalmente existem aí, para quem estuda um pouco aí de agronomia, tal, enfim, é, já ouviu falar provavelmente em milho híbrido, alguma coisa nesse sentido, que nada mais é que um cruzamento entre diferentes tipos de milho. Legal? E para o teste de performance não é diferente. Quando a gente fala em testes híbridos, a gente está falando aí em um cruzamento entre front-end e back-end. Rapidamente, front-end seria basicamente a questão do browser, o que a gente vê de fato. E back-end é tudo o que acontece por trás da nossa página web. A gente vai ter. Normalmente o back-end está associado à questão de APIs. Legal? As APIs aí que vão acessar banco de dados, enfim, o banco de dados vai retornar essa informação para as APIs, vai haver um processamento no back-end e o back-end vai retornar para o meu front-end determinados dados, determinadas informações, e o front-end aí é responsável por exibir essas informações. Então vocês entendem que muitas vezes quando a gente faz teste de performance back-end, que eu até coloquei aqui nessa terceira linha, é a associação mais básica que acontece hoje, Quando a gente fala em teste de performance, a gente vai estar falando aí em estressar nossas APIs normalmente. E vocês entendem que minha API ela pode ter uma resposta muito rápida, ela pode ter um processamento muito rápido. Mas se esses dados, eles forem exibidos de forma lenta no front-end, se meu site está muito pesado, se existem muito, porque o meu site hoje em dia com tantas tecnologias, inclusive, tem muita coisa no nosso front-end. Tem imagens, tem scripts, enfim, tem muitas coisas. Então, se a gente testa unicamente o back-end, a gente está deixando coisas importantes de lado. E o ponto que eu considero mais importante, o meu usuário, o meu cliente, para ele não importa o meu back-end de fato. Ele quer saber quanto tempo que vai levar para as coisas serem exibidas no front-end. Vocês entendem? Então é bem interessante a gente testar esses dois universos. E hoje isso de fato é negligenciado muitas vezes. Inclusive em muitas das ferramentas de performance, eles também dão mais atenção para o back-end. Ok, o front-end fica muitas vezes esquecido. A gente tem, obviamente, ferramentas específicas para teste de performance de front-end, e um dos mais conhecidos aí é o Google Lighthouse, que é bastante aí, é uma referência quando a gente fala em teste de performance front-end. Legal? Bom, dito isso, a gente entendeu aí que tem front-end e back-end, que os dois são importantes, tal, que existem ferramentas específicas para front-end, que normalmente as ferramentas, quando a gente fala de performance, elas focam muito no back-end. E se a gente conseguisse juntar esses dois mundos, conseguisse fazer um teste front-end mais back-end numa mesma ferramenta, Importante comentar aqui, eu não estou dizendo que essa é a melhor abordagem, juntar esses dois mundos em uma mesma ferramenta, ou deixar separado. O que eu trago aqui para vocês? Essa nova forma de pensar é mais uma possibilidade,
né? Porque em linhas gerais, quanto menos coisas nós tivermos no nosso ambiente, né, nossa infraestrutura aí de testes, melhor, né? A gente tem menos complexidade. E se eu conseguir fazer testes front-end e back-end apenas com uma ferramenta, com certeza aí tem ganhos bem expressivos. E para isso nós temos o XK6. Então eu vou abrir aqui o meu VS Code e falar um pouquinho aí mais sobre o XK6. O que é o XK6? Deixa eu aumentar aqui. O que é o XK6? O XK6 é antigamente, né? Eu digo antigamente porque eu acho que faz mais ou menos 2 anos. Ele era um pouco complicado de ser utilizado. Ele é basicamente uma extensão do K6. Só que naquela época, para habilitar isso dentro do K6 era meio complicado. Tinha que fazer instalar várias coisas, tinha que fazer uma compilação do XK6. Eu mesmo, nossa, eu perdi muito tempo para fazer funcionar ele naquela época. E hoje está muito mais fácil, ok? Não precisa fazer nada, ele já está embutido aí junto com o K6 atualmente. Quando a gente instala o K6, vocês vão ter o XK6 à disposição de vocês também, ok? Hoje ele é chamado, né, basicamente um experimental browser, ok? Inclusive eu deixei 2 links aqui de documentação para vocês também darem uma olhada em mais detalhes, beleza? Mas o XK6 ele justamente, né, de forma resumida, permite isso, nós fazermos testes híbridos, legal? E eu vou mostrar para vocês agora na prática como isso funciona no código, né? Como a gente traduz esses testes híbridos em código. Beleza? Importante comentar, né, como o próprio nome diz aqui na documentação e aqui na própria importação que ocorre, ele é algo experimental. Então, para quem for utilizar, sempre utilize com muita responsabilidade, né? Quando algumas coisas são lançadas de forma experimental, elas podem ter aí muitas mudanças ao longo do tempo e de certa forma, entre aspas, né, não que que o K6 não recomende, né? Ele justamente aí no próprio canal do K6 tem muitas coisas sobre o XK6 também. Então eles de fato recomendam, mas por ser um módulo experimental, sempre utilize aí com responsabilidade. Vejam se faz sentido. Legal? Bom, sem mais demoras, deixa eu dar um zoom aqui. É o meu código de teste híbrido. Legal? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando, né, obviamente, primeiro eu estou fazendo importação ali do Chromium, né, do K6 Experimental Browser, do K6, né, que eu vou estar utilizando o check, e do HTTP, beleza? Com isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo 2 cenários, né? Eu estou definindo aqui um export const options e o que ele vai ter? Ele vai ter 2 cenários, ok? O browser é o nome, né? Então isso aqui é um nome livre que vocês podem dar, legal? Isso aqui é o nome do meu primeiro cenário, browsers. O que ele vai fazer? Ele vai executar aí constant virtual users, né? Ele vai executar o browser, né? Que é o meu cenário aqui. Ele vai executar com um virtual user simultâneo, né? Durante 10, né? No caso não simultâneo, né? Porque é apenas um, durante 10 segundos. Legal? E eu tenho o meu outro teste, né, que aí vão ser, sim, 20 usuários aí simultâneos durante 30 segundos. Importante comentar aqui que o próprio K6 ele sugere fazer testes híbridos dessa forma, né, porque o que acontece? A minha API, sim, né, podem ter pessoas ao redor do mundo que vão estar aí bombardeando essas APIs, né, então faz sentido eu ter mais virtual users simultâneos. Só que para o meu front-end, vocês entendem que meu browser vai estar executando a minha máquina, né? O front-end em si ele não vai estar sendo acessado por muitos usuários ao mesmo tempo. Legal? A gente vai ter questão de 2, 3, 4 usuários. Então é isso que o próprio K6 recomenda. Eu não preciso ter muitos virtual users. O grande segredo é que esses 2 cenários eles executem ao mesmo tempo. Porque essa é a situação real que vai acontecer. Qual que é a situação real? Eu vou ter aí milhares, milhões de usuários acessando, né, com o meu site aberto. E esse site vai estar fazendo requisições para APIs. Legal. Só que apenas né, eu vou ter o meu browser aberto aqui. Então vocês entendem que como
essas muitas requisições nas minhas APIs, como é que elas vão estar refletindo no meu front-end, com aquele meu usuário, eu aqui na frente da minha máquina, executando, abrindo esse site. Ok, então essa é a situação aí mais próxima da realidade que vai acontecer e é o que o próprio K6 sugere quando a gente fala de testes de performance híbridos. Legal, então a gente vai ter essa concorrência, essa simulação de fato real de testes de performance. Legal? Legal. Definido esses dois cenários, né, o que a gente vai fazer agora? Bom, aqui eu tenho o meu primeiro cenário, o browser. Ok, este nome aqui ele precisa ser igual a este cara aqui. Beleza? E aqui eu tenho o meu outro cenário, o news. O que eu tenho aqui no meu cenário browser? Primeiro, eu estou definindo aqui um headless false, né? Então ele vai abrir minha página web para vocês também estarem vendo o que está rolando. Ok? Eu estou fazendo aqui, né, com esse browser, Chrome Launch, né, definindo essa configuração. E aí depois eu vou estar dando um new page aqui e eu vou estar jogando aqui na minha constante page. Legal? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um page go to para esse site aqui, que é um site do próprio K6. Ok? Eu vou fazer um page locator, eu vou tentar aí localizar esse locator aqui, beleza? E eu vou estar checando ele, né? Esse cara aqui é um checkbox, então eu vou fazer a ação de checar. Após isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando esse check aqui, que esse check aqui é justamente o cara que eu importei aqui. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aí verificando se meu page locator, né, esse cara aqui, ele vai ter o text content igual a thanks for checking the box. Legal? E esse aqui, na verdade, é só o meu nome, né, de que forma que ele vai estar sendo exibido. Aí esse check vai estar sendo exibido nos meus resultados de teste. Beleza? Então a minha validação, o meu check que vai acontecer é na minha página, vai localizar este locator aqui e vai verificar se o conteúdo de texto é igual a esse cara aqui. Beleza? Então esse é o meu teste de browser, meu teste front-end. Legal? E depois que ele faz isso aqui, né, eu vou fechar a minha página e vou fechar o meu browser. Legal? Simples, né, uma validação aí bem simples de teste front-end, só que aí vocês podem aí utilizar a criatividade, na verdade nem exatamente utilizar a criatividade, mas entender como vai ocorrer situações reais no universo de vocês, no sistema de vocês. Legal? Bom, e depois eu tenho aqui meu news, né? Esse aqui é mais fácil, né? Mais simples, que aí sim vocês já estão familiarizados, né? Em outros vídeos, em outras aulas aí, sobre como é que funciona o news, o teste de performance normal, entre aspas, do K6, né? Eu vou estar fazendo um get aqui nessa página aqui, e eu vou estar dando um check, né? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar verificando aí se o meu status, né? Isso aqui também é o nome que vai estar sendo exibido aí no meu relatório, né? Se meu r.status, né? Ele vai retornar aí 200, beleza? Que é uma requisição ok. Então vocês viram aí, é bem fácil de organizar e a gente vai executar esse teste agora, né? Como é que ele funciona? Pelo menos na versão atual, só que eu já vi em algumas versões, né, não precisaria nem ter esse cara aqui, né? Esse cara aqui é basicamente uma variável aí que eu tenho que definir como true, justamente para ele habilitar também o meu K6 browser, né, o meu XK6. Ok? Por que eu estou falando em algumas versões? Porque eu já vi que em algumas basta a gente definir aqui um config.env e colocar isso aqui. Mas pelo menos aqui na minha versão atual, além de colocar isso aqui, eu também preciso definir aqui. Então, fica esse ponto de atenção, né? Dependendo aí da versão que você está utilizando, e provavelmente isso aqui, muito em breve, nas próximas versões, eu acredito que não será de fato mais necessário. E talvez nem isso aqui também. Beleza? Então só um ponto de atenção, caso não funcione dessa forma ou caso funcione de outra forma, vocês sabem que é por isso. Mas o comando em si, ele não muda da minha execução aí do K6 normal, que é o K6 run test híbrido. Legal? Vou executar. Ó, meu browser está abrindo. Uma, duas, três, né? Vai ser durante 10 segundos. Provavelmente meus 10 segundos já passaram. Agora passou, né? Ele está aqui em 12, 13, 14 segundos já, né? Então vocês veem que o meu
um virtual user durante 10 segundos já terminou. Né? Vocês estão vendo aqui o número de requisições agora, tem bastante requisições. Né? Aqui deu um checkzinho, que o que significa isso? Que aquela minha validação aqui, ela funcionou, né? Ela passou. E o News também, ele deu um sinal aí de ok, porque também todas as minhas requisições de check de status 200 também passou. Então vamos analisar um pouquinho melhor os resultados aqui, o que rolou. Legal. Aqui, né, os dois nomes que eu falei para vocês aí que aconteceram, né? Então as minhas validações passaram. E aqui, interessante, né? Aqui a gente tem novas métricas, ok? Que são exibidas justamente por causa que eu estou utilizando o módulo de browser, né? Então nada mais normal que eu ter aí informações de AVG, min, med, né? Como outras coisas aí que eu já passei aí em outras ocasiões. Legal? E aqui no checks, né? 100% aí de sucesso, ok? Enfim, dados recebidos, tal, né? Então os outros eles já são padrão aí do K6 normal, né? Que a gente utiliza aí com back-end. Legal? Mas do browser são essas métricas aqui a mais. E obviamente, né, que aí tem as métricas customizadas que aí considerando essa documentação aqui, né, e também aí as métricas do próprio K6, né, ele tem uma explicação aí bem legal como fazer métricas customizadas, tal. Então, vai da criatividade de vocês, vai da expectativa, vai do que vocês estão buscando, né, conseguir com esses testes. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe um joinha aí, porque esse assunto aí realmente é bem legal. E até o próximo vídeo.